Vamos nessa oportunidade resolver as atividades de sua apostila de número 3, mais especificamente o capítulo 12. Lá na página 30, nós temos uma sequência de exercícios testando seus conhecimentos envolvendo movimento circular. Nós que já tivemos a oportunidade de trabalhar muitas questões a respeito desse assunto, vamos dar uma arredondada hoje, efetuando as resoluções que estão lá na página número 30. A primeira questão que aparece lá diz assim: um corpo em movimento circular uniforme completa 20 voltas em 10 segundos. Qual o seu período e sua frequência? Vamos lembrar o que é período e o que é frequência. Quando a gente fala em período, nós estamos nos referindo, no movimento circular, o tempo que você gasta para executar uma volta, completar um ciclo. E quando eu falo em frequência ou rotação por segundo, eu vou pegar e vou verificar quantos giros você faz numa unidade de tempo. Normalmente eu trabalho com unidade de tempo sendo sistema internacional segundo, e na frequência eu trabalho com Hertz, que também significa rotação por segundo. E como é que a gente faz isso? Muito simples. Para você achar o período, você faz uma regrinha de 3. Veja, o nosso amigo executou 20 voltas em 10 segundos. Bom, se eu quero período, eu vou querer descobrir quanto tempo ele gastou para dar uma volta. Uma volta vai ser o meu período, T. Multiplico cruzado, 20 vezes t igual 10 vezes 1, 10. Passe o 20 dividindo. O nosso período vai ser quanto? 10 dividido por 20. Você cancela o zero. Quanto é 1 dividido por 2? 0,5. 0,5 segundo. Pronto, achou o período. Matematicamente falando, eu vou relembrar aqui com você quais são as fórmulas. Período é igual a 1 dividido pela frequência. E frequência é igual a 1 dividido pelo período. Quando eu multiplico período vezes frequência, essa resposta aqui dá 1. Então, grandezas inversamente proporcionais. Como é que eu faria para descobrir a frequência? Muito simples. Frequência é 1 sobre t. Como é que eu vou fazer? 1 dividido por 0,5. 1 dividido por 0,5, galera, é a mesma coisa de 10 dividido por 5. Basta você eliminar a vírgula e acrescentar um zero no numerador. Quando eu divido 10 por 5, eu encontro 2 Hz. Então, você vai procurar uma alternativa que tenha meio segundo e 2 Hz. Neste caso, seria a letra A, a resposta da nossa primeira questão. São questões semelhantes a essa que você vai se deparar nas suas avaliações, né, de física. Na questão número 2, tem uma tirinha que é o Calvin, o pai dele conversa com ele e fala assim: vou lhe mostrar algo interessante. Compare esse ponto central com esse ponto na extremidade. Ambos completam o giro ao mesmo tempo, certo? Mas o ponto de extremidade precisa fazer uma volta maior no mesmo tempo. Logo, os dois pontos se movem em velocidades diferentes, embora façam o mesmo número de revoluções por minuto. Aí o Calvin já estressou, já ficou com cara de assustado. O que é que a tirinha traz para nós? A tirinha traz para nós que no movimento circular, preste atenção, no movimento circular, nós temos duas velocidades importantes. A velocidade linear, que é aquela que forma com a aceleração centrípeta um ângulo de 90 graus, e é calculada por 2 vezes π vezes r vezes f. E a velocidade angular, que é aquela que não depende do raio. Velocidade angular, que eu represento para fazer a distinção, vamos lembrar? W, 2πf. Quando a gente pega 2πr, é o comprimento da circunferência. Quando eu faço 2πf, eu estou dizendo o seguinte para você. No movimento circular, a velocidade linear, que é a v, ela muda, ela é variável. Enquanto que a velocidade angular, ela não muda, ela é constante. O que a gente pode afirmar então? Que qualquer que seja o corpo que tiver aqui em cima, ó, corpo A, ponto B, etc., eles vão ter velocidades lineares diferentes, dependendo da posição que eles se encontram. E a velocidade angular é a mesma. Aí você poderia me perguntar, por que a velocidade angular não modifica? A velocidade angular não modifica porque o circunferência tem 360 graus. Se eu fizer isso aqui, é 360. Se eu fizer isso aqui, também é 360 graus. Qualquer uma das duas. 360 graus ou 2π rad. Portanto, o que é que o pai do Calvin falou para ele? Meu filho, velocidade linear muda e velocidade angular é constante. Ah, quer dizer então que é assim? É. Outra coisa importante que a gente tem que entender é a frequência. Com relação à frequência nesse movimento, a frequência também é a mesma, porque eles não estão mesmo em cima do disco. Então, à medida que o disco gira, eles também estão girando da mesma forma. Então, o que a gente poderia afirmar dessa tirinha? Essa tirinha aqui poderia trazer para nós que nós temos uma frequência que não modifica,
Uma velocidade angular que não modifica e uma velocidade linear que modifica. Vamos analisar? Letra A, mesma frequência, ótimo. Mesma velocidade angular, ótimo. Mesma velocidade linear, não. Letra B, mesma frequência, ótimo. Mesma velocidade angular, ótimo. Diferentes velocidades lineares, ótimo. Pronto, marquei a resposta certa da letra B, a questão de número 2. A frequência não muda, a velocidade angular também não muda, a velocidade linear vai depender de quê? Do raio. Vanks, dá um desenho aqui para eu visualizar isso. Vamos fazer aqui para você enxergar. Aqui é o centro, tá bom? Vamos imaginar que aqui eu tenho o ponto A e aqui mais afastado um pouquinho eu tivesse o ponto B. O que é que eu podia confirmar? Presta atenção. Velocidade angular de A igual a velocidade angular de B, beleza? Frequência de A igual a frequência de B, beleza? Velocidade linear de A menor que a velocidade linear de B. Motivo, a velocidade linear depende do raio, depende da posição do corpo. Continuando, nós temos a questão número 3 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que traz o seguinte texto. Um móvel está animado de movimento circular uniforme e faz volta completa na circunferência em 3 segundos. Opa! Uma volta igual a 3 segundos. Preciso fazer algum cálculo? Não. O que é isso aqui? Uma volta em 3 segundos significa que o meu período vale 3. Pronto, já tenho o período. Quem tem o período tem automaticamente o quê? Automaticamente a frequência. Quem tem o período T, quanto é que seria a frequência? 1 sobre T. A sua frequência seria 1 sobre 3 Hz. Isso aqui de cara já conseguimos, na primeira frase do exercício, detectar. Você precisa ter esse discernimento. Tem que ficar atento. O móvel está animado de movimento circular uniforme, faz volta completa na circunferência em 3 segundos. Sabendo que o raio da circunferência tem 6 metros, opa, informação importante, não preciso fazer com nenhuma adaptação. Se o raio estiver em centímetro, por gentileza, transforme para metro. Às vezes o exercício traz o quê? Sabe o quê, moçada? Diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio. Pode-se afirmar que a velocidade angular e o modo de aceleração centrípeta valem. Bom, vamos começar pela velocidade angular. A velocidade angular é aquela que não varia. A velocidade angular é dada por 2πf. Angular vai ser 2 vezes π. Quanto é o seu f mesmo? 1/3, Vanks. 1/3. Vamos fazer a conta? Quanto que vai dar isso? Vai ficar 2π sobre 3. Pronto, essa é a sua resposta. Qual a unidade de velocidade angular? Velocidade angular é dada em radiano por segundo. Rad/s. Pronto, está aqui a primeira resposta que você está procurando. A segunda pergunta qual é? A segunda pergunta é a aceleração centrípeta. Nós temos duas maneiras de calcular a aceleração centrípeta, que é aquela que você tem sempre formando 90 graus com a velocidade linear. Você tem duas maneiras de calcular a aceleração centrípeta. Vamos lembrar? Velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio ou velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Aqui você escolhe qual é que você vai trabalhar. Qual é que você vai usar aqui? Bom, meu amigo, se você tem a velocidade angular aqui, já calculou, então você usa a segunda, ó. Você pode usar qualquer uma das duas. Você não tem a velocidade linear, então você usa a segunda. Como é que você vai fazer? Aceleração centrípeta é angular ao quadrado vezes o raio. Aqui deixou de ser física, é matemática básica. Substitua, por gentileza. Como é que vai ficar isso? A sua aceleração centrípeta vai ser 2π sobre 3 elevado ao quadrado vezes 6, que é o raio. A sua aceleração centrípeta vai ser 2 ao quadrado, 4, π ao quadrado, π2, 3 ao quadrado, 9, vezes 6. Amigos, o que é que você vai fazer aqui? Eu vou fazer aqui um espaço deslocado dos outros para mostrar a nossa conclusão. 4 vezes 6, 24. 24, π ao quadrado sobre 9. Tanto o 24 como o 9 podem ser simplificados por 3. Quanto é que vai ficar isso? 8π ao quadrado sobre 3. A alternativa da nossa questão de número 3 deveria ser aquela que diz para a gente que a velocidade angular é 2π sobre 3 e que a aceleração centrípeta é 8π ao quadrado sobre 3. Esta alternativa vai ser a letra A. Lembrando, obviamente, a unidade de velocidade angular é rádio por segundo e a de aceleração centrípeta, metro por segundo ao quadrado. Eu não coloquei lá embaixo em função do nosso espaço reduzido. Questão de número 4, ele traz uma engrenagem. Você lembra que eu lhe ensinei que existe transmissão de movimento circular? Falei das motos, falei
das bicicletas. Vamos lembrar bem aqui, só uma situação que eu queria lembrar para você. Quando a gente tem esse tipo de situação, transmissão de movimento, a gente faz o quê? Frequência de A vezes raio de A igual a frequência de B vezes raio de B. É assim que a gente faz, tá? Aqui os corpos estão separados. Neste exercício, as fórmulas são as mesmas, mas eu queria alertá-los o seguinte. Neste exercício, o que acontece com as nossas engrenagens? Quando a gente trabalha com engrenagens como essas daqui, isso aqui a gente pode encontrar, sabe aonde? Nas caixa de marcha de um veículo, que a gente chama de câmbio, né? As marchas de um veículo, elas têm esse comportamento de engrenagens que ficam acopladas através de dentes. O que importa para a gente saber nesse sentido é que a gente vai fazer o exercício em cima de quê? De pares. Você não vai trabalhar com todo mundo ao mesmo tempo. Aqui você tem o A no centro, tá vendo? Ó, aqui a engrenagem A, o B está à esquerda e o C está à direita. O que você vai fazer? Trabalha com A e B primeiro, depois tu trabalha com A e C. Você faz assim, ó, você não vai trabalhar com todo mundo junto, você vai fazer assim. Vai pegar o A e o B antes, tá bom? Depois você pega quem? Depois você pega o A e o C. Como é que fica aqui? O que é que você conhece aqui? Você conhece a velocidade angular de A, você conhece os raios. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que ele quer, determine o sentido de rotação. Bom, como as engrenagens B e C estão em contato com A, o que é que a gente vai fazer? Elas vão ficar no sentido contrário ao de A. Como assim, Vanks? Quem está em contato com a central gira no sentido oposto. Então aqui, ó, tá vendo o A no sentido anti-horário? Pois é, o que é que vai acontecer aqui? Vai ser no sentido horário, ó. Beleza? Ah, entendi. Primeira parte é essa. As engrenagens B e C, como elas estão em contato com a engrenagem central, ambas vão girar no sentido contrário ao de A. Como o A está no sentido anti-horário, qual é o sentido que o B e C vão deslocar? B e C, sentido horário. Basta olhar para esses dentes. Quando os dentes da engrenagem A vão em direção à esquerda, vão para a esquerda no sentido anti-horário, ele faz o disco B girar no sentido oposto. A mesma coisa com o C. A segunda pergunta é a velocidade angular de B e C. O que é que você vai fazer? Preste atenção. Você vai fazer assim, ó. Velocidade angular de A vezes raio de A é igual a velocidade angular de B vezes raio de B. O que é que eu posso descobrir aqui? Eu posso descobrir as velocidades. O que é que a gente vai fazer aqui? Vamos substituir, né, amigos? O que é que a gente vai trabalhar aqui? Os nossos amigos foram informados para a gente com relação aos seus valores. Quanto é a velocidade angular de A? 30. Tá vendo lá em cima? Eu não estou inventando nada, tá tudo aqui. 30 vezes... Você conhece o raio de A? Não. Igual. Quanto é a angular de B? Estou procurando. Quanto é o raio de B? Ele disse que o raio de B é 2 vezes o raio de A. Pronto, só fazer isso. Isso aqui vai permitir que você cancele os raios. 30 igual a velocidade angular de B vezes 2. Quando você passar esse 2 dividindo, você vai encontrar a velocidade angular de B. Quanto é 30 dividido por 2? 15. Qual unidade que eu uso, Vax? Radiano por segundo. Rad barra S. Essa seria a velocidade angular do B. Já fizemos 2/3 da questão, porque eu já descobri o sentido, descobri a velocidade do B. O que você vai fazer agora? Eu vou procurar do C. O que você vai fazer? Do mesmo jeito. Você vai pegar as duas engrenagens. Você não vai pegar as três ao mesmo tempo. Angular de A vezes seu raio igual a angular de C vezes seu raio. Vamos substituir de novo. Como é que vai ficar isso aqui? Do 30 vezes raio de A igual. Quanto que é a velocidade angular de C? É o que eu busco. Quanto é o raio de C? O raio de C é 1,5 vezes o raio de A. Oh, que maravilha, ó. Eu vou fazer o que com ele? Eu vou simplificar, amigos, ó. Cancela aqui e cancela aqui. 30 igual a velocidade angular de C vezes 1,5. Você vai pegar esse 1,5 e vai passá-lo dividindo. 30 dividido por 1,5 é agora igual a velocidade angular de C. Que vai ser quanto? 30 dividido por 1,5 dá 20, amigos. 20 radiano por segundo. Este exercício não tinha alternativas para eu marcar. Era simplesmente a intenção aqui para a gente fazer os cálculos, tudo bem? Resposta à questão número 4 seria horário, 15 rádio por segundo para a velocidade angular de B, 20 rádio por segundo para a velocidade angular de C. Quem é a maior velocidade angular? É a do C, 20 em relação a B, obviamente. Por que ela é um pouco maior? Porque quem é maior, quem tem maior raio gira menos, né? E na questão de número 5, aqui lá vem lá do Paraná, diz assim, a figura representa a roda traseira
E as engrenagens de uma bicicleta na posição X, ó, aqui, ó, X, Y, Z. Vamos lá. Aí ele diz, são pontos cujos raios medem 12, 4 e 60. Raios diferentes. Bom, o que a gente vai ter que trabalhar aqui? Com relação às posições que a gente vê, o nosso amigo X, ele está numa posição, ou seja, está numa estrutura circular, e os Z e Y estão em outra. Se você perceber, o X faz parte desse conjunto aqui da frente, enquanto que Y e Z fazem parte do segundo conjunto, ou seja, tem uma relação diferenciada com relação ao primeiro. Quem está na mesma estrutura, quem está na mesma transmissão de movimentos, como é o caso dos nossos amigos Y e Z, irão apresentar uma característica que é a seguinte, presta atenção, Y e Z, está percebendo aqui, ó, eles estão inseridos na mesma estrutura? Pois é, o que é que eles vão ter? Eles irão apresentar a mesma velocidade angular. Por que, Vanks? Porque a velocidade angular não depende do raio. Lembre-se, a velocidade angular ela só depende da frequência. Como é que eu calculo a velocidade angular? 2πf. Quer dizer, então, que a velocidade angular não precisa me preocupar com o raio, de jeito nenhum. A linear, lembre-se, a velocidade linear é essa sim. Quanto maior o raio, maior a velocidade, porque você tem o comprimento da circunferência vezes a frequência. Ó. O raio influencia. Vamos aqui analisar as alternativas. Quando a bicicleta está em movimento, a velocidade tangencial do ponto Z é igual ao do ponto Y. Não. O período do ponto X é igual ao período do ponto Y. Não. A frequência do ponto Y é 15 vezes a do ponto Z. Não. As frequências são as mesmas. O período do ponto X é 5 vezes do ponto Z. Não. Não tem a alternativa correta? Vamos ver a letra E. A velocidade angular do ponto Y é igual a do ponto Z. Essa aqui seria a nossa resposta. Na questão de número 5, você marcaria a letra E. Como a gente ainda tem tempo suficiente para fazer mais algumas questões, e como nós estamos às vésperas de uma avaliação, eu vou aproveitar esse período que a gente ainda tem para ajudar você no tocante a mais questões. O que é que eu fiz? Eu fui buscar na página número 31 as atividades propostas, que seria atividade para você fazer em casa, mas eu vou te ajudar a fazê-las, tá bom? Isso aqui para a gente poder te dar mais uma oportunidade de fazer questões e visualizar a formatação dos exercícios, que são muito semelhantes. Aqui o que é que a gente tem? Tá vendo que tem uma caneta Bic aqui? Tem uma caneta Bic aqui, tem o papel aqui, tem um ângulo que ela forma com relação à superfície horizontal. Vamos ler? Toda caneta esferográfica possui em sua ponta uma pequena esfera feita de liga de tungstênio, cuja finalidade é transferir a tinta do reservatório para o papel. Quando um desenhista traça uma linha reta, transladando sua caneta, traslado é trocar de posição, com velocidade constante v igual a 0,2, opa, vai pegando as informações. A velocidade linear 0,2 metros por segundo. A pequena esfera de 0,8 milímetro de diâmetro, vamos raciocinar. Se o meu diâmetro é 0,8 milímetros, significa dizer que o meu raio é quanto? O meu raio é 0,4. Ele gira no centro com qual velocidade angular? Ele quer velocidade angular, olha só que legal. Existe uma relação matemática, amigos, que é a seguinte, vamos lembrar, isso aqui é para você lembrar. Como é que se calcula a velocidade linear? Desculpe, 2πrf. Angular, 2πf. Se você quiser fazer uma relação entre as duas, o que é a velocidade linear? É a angular vezes quem? Quem é que você acrescentaria aqui? Vezes o raio. Olha só, cara. Olha que maravilha. Física apaixonante. Tudo dá certo. Olha lá. É só você fazer velocidade igual a W vezes R e fazer a substituição. Você tem quanto para velocidade aí? 0,2. Igual a W. Quanto é que você tem de raio? 4 milímetros. Como é que eu escrevo 4 milímetros, Max? 4 vezes 10 a menos 3. Porque mili é dividir por 1000. Mili é dividir por 1000. Para eu trabalhar com a unidade rádio por segundo, eu tenho que jogar tudo no sistema internacional. Então, eu tenho que trabalhar com metro. Então, você faz isso. Ó. 4 vezes 10 a menos 3 fica aqui. Ele vai passar como? Vamos que ele vai passar dividindo. Vai. 0,2 dividido por 4 vezes 10 a menos 3 igual à velocidade angular. Vamos fazer o seguinte. Quando eu tenho uma potência com expoente negativo, ela sobe com expoente positivo.
que é que vai acontecer aqui, Mariazinha? Você já tem noção? Vai fazer isso aqui, ó, 0,2. O 10 a menos 3 sobe positivo, 10 a terceira, e o 4 permanece aqui embaixo. 0,2 vezes. Como é que vai ficar isso aqui, Vanks? Bom, 0,2 vezes 10 a terceira é a mesma coisa de 0,2 vezes 1000. Certo? E aí, o que você vai fazer? Eu vou dividir isso aqui por 4. Como é que vai ficar isso aqui? 1000 vezes 0,2, quando você fizer 0,4 vezes 10 a menos 3, dividido 0,2 vezes 10 a menos 3, dividido por 4, você vai encontrar 500 rádio por segundo. 500 rádio por segundo. A resposta nossa seria a letra E, lá na questão de número... Meus amigos, tem um detalhe bem aqui. Eu cometi um equívoco aqui, tá? Me desculpa. É 0,4. Estava achando alguma coisa estranha. É 0,4 aqui no raio, não 4. Então, o que é que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. Tá? Ó, é assim, tá? 0,2 vezes 1000 vai dar 200. 200 dividido por 0,4 é a mesma coisa de 2000 dividido por 4. A mesma coisa de 2000 dividido por 4. Aí vai dar 500, tá ok? Não esqueça lá, é 0,4 milímetros. Vai ficar 0,4 vezes 10 a menos 3. A questão de número 2, ela também faz parte da bateria de exercícios de sua apostila, das tarefas propostas. Ela traz aqui uma situação que não tem cálculo, é somente para a gente raciocinar. Ele diz assim, ó, sejam velocidades angulares 1 e 2, V1 e V2, W1 e W2, as velocidades angulares dos ponteiros das horas em um relógio, da torre de uma igreja e um relógio de pulso, V1 e V2, as velocidades escalares das extremidades desses ponteiros. Se os dois relógios fornecem a hora certa, o que é que a gente pode afirmar? O que é que a gente tem para afirmar aqui? Primeira coisa, velocidades angulares, a gente já falou que não depende do raio, né? Depende do raio. Beleza? Conclusão, o W1 é igual ao W2, você já podia cancelar essas três aqui, ó. Sobraria para nós somente uma informação. Velocidades lineares. O que é que acontece com as velocidades lineares, meus amigos? Neste caso aqui, quem tem maior raio vai ter maior velocidade. Então, o relógio da torre tem um raio maior do que o relógio do seu pulso. Então, V1 vai ser maior que V2. Por quê? A velocidade linear depende do raio. Então, esse exercício você já iria marcar de cara quem? A letra B. Porque aqui em cima ele está dizendo que as velocidades lineares são iguais. Quem são iguais? As angulares. Questão de número 3, da Universidade UXAL, diz assim, 2 discos giram sem deslizamento entre si, como mostra a figura. A velocidade escalar do ponto X é 2 centímetros por segundo. Qual é a velocidade escalar do ponto Y? Meus caros amigos, os corpos, quando estão juntos, o que é que vai acontecer? Irão apresentar a mesma velocidade. Ah, entendi. Como se fosse lá na bicicleta, não, né? Separado, catraca e coroa? Não. E aí, o que é que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é que você não precisa fazer cálculo. Se a velocidade de uma é 2, a do outro também vai ser quanto? 2 centímetros por segundo. Não existe cálculo para fazer aqui. Simplesmente a anotação. Isso porque as catracas estavam, as engrenagens, juntas uma à outra. Na questão número 4, fala em fita cassete. Você é muito jovem, você não sabe o que é isso aqui. Mas se você conversar com seu pai ou sua mãe, talvez, dependendo da idade deles, eles vão lembrar disso aqui. O que era uma fita cassete? Fita cassete é onde a gente colocava as músicas que a gente gostava quando jovens. Por exemplo, eu tinha um carro e eu tinha um toca-fitas. Toca-fita, olha só que coisa chique. Você pode perguntar para o seu pai que ele vai começar a rir. Toca-fita, a gente colocava uma fita cassete que durava 46 minutos, ou 60, ou até mesmo 90. Era uma fita magnética e aí você conseguia gravar essa fita e conseguia ouvir bastante, só que você não podia deixá-la exposta ao sol porque bagunçava tudo. À época, fita cassete era o top da tecnologia. Hoje em dia, só serve para a gente ter nostalgia, né? Então aqui diz assim, ó, uma fita cassete em funcionamento apresenta em um dado instante uma das polias com o diâmetro de 2 centímetros. Era assim, a fita cassete era um instrumento mais ou menos isso aqui. Deixa eu desenhar para tu raciocinar comigo. Tinha 2 furinhos aqui com as engrenagens, tá? De um lado, as engrenagens do outro. Aí a fita ficava enrolada aqui e ela passava de um lado para outro.
Quando terminava aqui, a gente invertia essa fita e ela voltava a tocar no sentido oposto outras músicas. Era show de bola. Isso aqui também existia, sabe onde? Isso aqui também existia quando as locadoras de videocassete funcionavam. A gente pegava filme nesta formatação. E final de semana era um programa, ir na locadora. Então aqui, uma fita cassete em funcionamento apresenta em um dado instante uma das polias com diâmetro 2 centímetros. Então vou chamar isso aqui polia 1, isso aqui eu vou chamar de polia 2. Então, quanto é que vai ser o raio da 1? Se o diâmetro é 2 centímetros, o raio é apenas 1 centímetro. E gira com frequência de 0,5 Hz. Está aqui, 0,5 Hz. Pronto, está aqui anotado. Sabendo que a outra polia, naquele instante, tem 5 centímetros de diâmetro, se ela tem 5 centímetros de diâmetro, o seu raio é a metade, 2,5. Qual é a sua frequência? F2. Qual a relação matemática que existe na transmissão de movimento circular? Frequência 1 vezes raio 1 igual frequência 2 vezes raio 2. Podia chamar nas outras, frequência A, raio A, frequência B, raio B, isso não importa. A denominação não tem importância. A importância é você multiplicar a frequência com o raio. Então, como é que vai ficar aqui? 0,5 vezes 1 igual a F2 vezes 2,5. 0,5 igual a F2 vezes 2,5. Eu vou passar o 2,5 dividindo. Vanks, como é que eu vou fazer isso aqui? Bom, eu posso simplificar isso aqui por 5. Ou eu posso eliminar a raiz, a vírgula. Você que escolhe como você vai fazer. Se você eliminar a vírgula, fica 5 sobre 25. Fica até mais fácil você visualizar. Porque 5 e 25 você pode simplificar por 5, vai ficar 1 sobre 5, né? Quando eu dividir 1 por 5, vai dar quanto? Vanks, vai dar 0,2. Isso, minha resposta. Portanto, seria a letra B na questão das propostas, a letra 4, da questão de número 4. Já a questão de número 5, o autor traz assim para nós, ó. Duas polias, A e B, respectivamente raios A e B, onde o raio de A é 3 vezes o de B, podem girar em torno de dois eixos distintos, interligados por uma correia. Que tipo uma bicicleta? Sabendo-se que a polia A está girando a 60 rotações por minuto e que a correia não escorrega sobre as polias, qual a frequência de B? Qual a relação matemática, amigos? Polias A e B, frequência de A vezes raio de A será igual a frequência de B vezes raio de B. Bom, quanto é a frequência do A que ele disse? 60. O raio de A, ele disse que era 3 vezes o raio de B. Então, 3 vezes o raio de B igual. Frequência de B é o que eu estou procurando, vezes o seu raio. O que você vai fazer aqui, Vanks? Eu vou cancelar os raios. 60 vezes 3 dá 180, igual a FB. Frequência de B é 180 rotações por minuto. Pergunto para você, por que a frequência de B é maior do que a de A? Porque ela tem um raio menor. Quem tem um raio menor, gira mais vezes.